Horizonte e também pela América FM nos 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Como você já sabe, todas as sextas-feiras sempre a gente faz o Rede Notícia aqui direto do estúdio da Rádio América FM nos 107,1. Hoje é sexta-feira 13. Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora da Piedade que nos guie e nos guarde. Dia do Mas azar. também é dia de Santo Antônio. Hoje é dia de Santo Antônio. Viva Santo Antônio. Exatamente. Tudo bem, André? Bom dia. Tudo bem? Como é que você está, Adriana? Tudo jóia. Bom dia também para você que está nos acompanhando. Transmissão simultânea pela Rádio América e também pela TV Horizonte. Eu sou Adriana Ferreira, muito bom estar na sua companhia. A partir de agora você acompanha, então, Rede Notícia, o jornal feito, né, com muita informação e, é claro, com muito dinamismo para você saber de tudo que está acontecendo em Minas, no Brasil, no mundo. Ô, Adriano, você já colocou Santo Antônio pendurado de cabeça para baixo da cama? Não, André, eu nunca fiz isso não. Na verdade, não, né? Eu sempre acreditei que as coisas têm que acontecer no momento certo. Então, forçar a barra, acho que não adianta, não. Coitado de Santo Antônio, viu, gente? Ajuda o Santo Antônio aí. Santo Antônio é tão bonzinho. Faz isso com o bichinho, não. E pensa o seguinte, o que vem forçado normalmente é porque não era para vir. Então é livramento, viu? Deixa as coisas acontecerem naturalmente, livramento. Como diria a música. Exatamente. O amor, quando tem que surgir, ele surge e explode dentro da gente, que é algo realmente que é divino, né? Como isso. Diria, né? É um dos dons, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. É a carta de Paulo. Exatamente, que linda, né? Tá lá em 1 Coríntios 13, né? Os dons, né? E você falando pode dos dons do Espírito. Com certeza. E chamar o pessoal para participar com a gente, né, André? Exatamente. Manda um WhatsApp pra gente, 31996802910, 31996802910. Eu quero também sua participação e a sua inscrição no nosso canal no YouTube, Rede Notícia TVH, @Rede Notícia TVH. Se ainda não visitou, não, visite, você vê todos os dias, depois do programa, os cortes, as íntegras dos programas e também as íntegras das entrevistas. Nós já estamos chegando a quase a marca de 5.000 inscritos e eu quero te pedir ajuda para que até o fim desse mês a gente chegue à marca de 10.000 inscritos e eu tenho certeza que você vai nos ajudar nessa. E você também está conosco nas nossas redes sociais, tá? Nós estamos lá no Instagram, você pode nos acompanhar no @TV Horizonte Oficial e também pelo @Rádio América Oficial. Nós vamos começar o Rede Notícia dessa sexta-feira falando aí sobre a tensão cada vez maior no Oriente Médio, né? O ataque de Israel ao Irã e a contraofensiva de Teherã, né, que estão sacudindo o mundo. O grupo de brasileiros está nas imediações de Tel Aviv e entre eles o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, que foi até Israel para conhecer tecnologias de segurança implementadas por aquele país e que poderiam ser colocadas à disposição da população em Belo Horizonte. Para você que está acompanhando a gente, é importante, né, você saber o que está por trás disso tudo e a gente vai contextualizar tudinho aqui para você o que aconteceu, né, e o que deixou o mundo estupefato, né, o mundo todo mobilizado por conta desses ataques. É o seguinte, Israel lançou nessa sexta-feira ataques contra uma centena de alvos no Irã, incluindo instalações nucleares, também instalações militares, e a capital Teherã foi um dos alvos de Israel. O Irã confirmou a morte do chefe e do alto comandante da Guarda Revolucionária, o chefe do Estado-Maior e a morte de 6 cientistas nucleares. Dezenas de pessoas, gente, ficaram feridas. Os números ainda são muito incertos, né? Porque a gente tem notícias pela TV iraniana de que são aproximadamente 95 feridos, mas é possível que esse número se modifique, porque aos poucos, né, as informações vão se atualizando. O premier israelense, Benjamin Netanyahu, já falou que foi um ataque preventivo e o governo de Teherã falou que o ataque de Israel foi uma declaração de guerra. A gente vai conversar agora para a gente entender um pouco mais sobre todo esse imbróglio e todo esse panorama que se instala a partir desses ataques com o professor do curso de Relações Internacionais e Direito do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas, Dani Zarredinho. Prazer falar contigo, Dani, depois de tanto tempo.
Dani, que é uma pessoa muito querida do meu coração, uma pessoa que eu gosto muito e admiro muito. Obrigado por nos atender, pela gentileza. Ô Dani, o que, que a gente pode entender disso tudo? A gente está vendo uma escalada de ataques bélicos que começou lá aquelas ações do Hamas contra Israel, e daí, a partir daí, realmente a escalada da ação de Israel é cada vez maior. E o Benjamin Netanyahu falando de um ataque preventivo, mas um ataque preventivo que mais dá impressão de quase que uma declaração de guerra de Israel contra o Irã. Eu estou pensando errado, Dani? Boa tarde. Boa tarde, também manifestar minha alegria de estar com vocês, né, entre amigos queridos. Esse ataque preventivo está para acontecer há 20 anos. É um ataque preventivo de 20 anos, né? Na verdade, o primeiro-ministro Netanyahu sempre deixou claro o interesse dele e do seu governo de fazer um ataque contra o Irã. Por quê? Porque o Irã é o antagonista mais forte e importante que Israel tem na região. Agora tô. E para ele, se eles conseguirem armas nucleares, seria um risco existencial para Israel. Então, essa questão do ataque que acontece hoje, eu acho que com relação a isso, por que isso acontece hoje? Se há 20 anos Israel tenta, né, ou pensa em atacar as instalações nucleares iranianas. Então, tem alguns elementos que vão explicar o porquê dessa ação. Uma delas foi o ataque terrorista do dia 7 de outubro de 2023, do Hamas contra Israel. E Israel vai acusar o Irã de apoiar o Hamas no planejamento e na ação material. Isso corrobora uma narrativa de que atacar o Irã é uma forma de proteger Israel. Uma segunda questão importante é que na guerra do ano passado entre Israel contra o Hezbollah, contra a Síria, esses países que apoiavam muito o Irã foram debilitados. Então, hoje o Hezbollah é uma fração do que era, não pressiona mais Israel. O governo de Bashar al-Assad não existe mais. Então, isso é um outro ponto que, ano passado, esse governo tinha armas, né, que defendiam o próprio Irã, isso não existe mais. O Iêmen também é enfraquecido. Então, todos esses elementos diminuem muito a capacidade defensiva e ofensiva do Irã. Um terceiro ponto é que o presidente dos Estados Unidos hoje é o Donald Trump. E o Donald Trump deu carta branca para Israel poder atacar, para poder agir, né? Claro que o Trump não queria um ataque dessa natureza contra o Irã, preferia tentar um acordo. Mas o Netanyahu, aproveitando um momento geopolítico favorável, ele vai, então, forçar a porta e atacar o Irã. E o último elemento, para mim, que vai nos ajudar a entender o porquê do ataque agora, é que o Netanyahu precisa de muitas guerras. Ele precisa de muitas guerras, porque senão ele cai, ele perde poder. E essa guerra com o Irã, ela vai criar uma condição regional muito complexa, e isso significa uma guerra sem fim para um governo sem fim. Então, acho que todas essas razões nos ajudam a entender o porquê dessa guerra. Agora, o desdobramento disso é imprevisível. Por quê? Porque nós não estamos falando de um país qualquer. O Irã não é um país qualquer, não é? O Irã é um país com quase 100 milhões de habitantes, é um país que é uma potência militar também, é uma civilização de mais de 3.500 anos. A resposta pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir daqui a um mês. Então, esse grau de incerteza, de instabilidade, vai gerar muitas ondas de choque no mundo, no Brasil, no preço do petróleo, e isso que é o problema que vai destabilizar nossas relações internacionais. Então, realmente, um momento muito complexo para a realidade da política internacional. Agora, professor, fico me perguntando, porque no domingo haveria uma reunião, né, para que houvesse uma tentativa de acordo em relação às pesquisas e também à implementação do esquema nuclear no Irã. O presidente norte-americano Donald Trump disse que foi avisado, né, que Israel iria atacar. Isso foi proposital? Porque não é muita coincidência isso tudo acontecer antes de haver um acordo, e agora Trump fala, né, que não resta alternativa. Tem que fazer acordo, porque senão haverá mais destruição, nas palavras de Trump.
o que eu acho incoerente nesse discurso, porque houve uma fala de fato do presidente Trump que teria 60 dias para eles poderem resolver essa questão, né? Mas, ao mesmo tempo, eles tinham uma reunião marcada para domingo. Exato. Não é? Eles iriam fazer uma reunião no domingo. Eu vejo que, na verdade, Israel temia muito que os Estados Unidos fechassem um acordo com o Irã, permitindo algum grau de beneficiamento e enriquecimento de urânio, mesmo que fosse 3,5%, 4%, Israel não aceitava nenhum tipo de enriquecimento de urânio. E nas negociações, o Irã estava aberto a desmantelar o seu programa, parte do seu programa nuclear, mas mantendo uma baixa produção de enriquecimento de urânio. E para Israel isso não era aceitável. Então, o que eu vejo foi, Israel aproveitou esse ato de fala, vai agir de uma maneira contundente contra o Irã, para tentar impedir um acordo que pudesse permitir o Irã enriquecer urânio no seu próprio território. Só que essa é uma aposta muito alta. Mesmo o Irã estando muito mais enfraquecido que há um ano atrás, porque hoje não tem o apoio mais do Hezbollah, não tem o apoio mais do Bashar al-Assad na Síria, as milícias xiitas no Iraque não conseguem apoiá-lo tanto mais, o Iêmen também muito, muito fragilizado pelas ações dos Estados Unidos e Israel. Então, realmente a condição hoje do Irã é muito diferente, muito mais fragilizada. Mas ele continua tendo o arsenal de centenas de milhares de drones suicidas, de mísseis balísticos e de outros recursos para se proteger. Agora, como que ele vai usar? Quando que ele vai usar? Ele vai ficar calado depois de receber mais de 800 ataques aéreos no seu território? Né? Eu não acredito. Eu vejo também que os chineses e os russos já condenaram os ataques, mas provavelmente nos bastidores... Isso que eu fico impressionada, porque o próprio Vladimir Putin condenando o ataque e a guerra na Ucrânia em pleno vapor. Mas é claro que aí é uma questão de retórica de também fazer uma declaração de apoio ao Irã, sinalizando de alguém que sempre estão caminhando aí nos últimos anos juntinho um do lado do outro, né, professor? O maior fornecedor de drones suicida para a Rússia é o Irã. Exato. Não é? Foi muito importante na guerra da Ucrânia. Eles têm acordos estratégicos e militares conjuntos. Então, acho que nos bastidores deve ter muita pressão para ver até onde isso vai, mas calados os iranianos não vão ficar. Talvez o que Israel tente agora é debilitar a infraestrutura nuclear iraniana para que algum acordo seja fechado e Israel ganhe mais tempo, né, sem um Irã nuclearizado ou que possa buscar arma nuclear. Porque, para mim, o recado que o Irã recebe agora é o seguinte: pode procurar arma nuclear, porque nós não estamos respeitando a sua soberania. Eu vejo que, internamente para o Irã, esse tipo de ação reforça a presença dos conservadores e reforça a busca por arma nuclear. Obrigado, quero agradecer ao professor Dani Zahedini, diretor do Instituto de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Bom final de semana para o senhor, professor.